Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo essa gravação. Estamos aqui diretamente do Instituto Multidisciplinar de Saúde, Campus Anísio Teixeira, UFBA de Vitória da Conquista. Estamos em mais um episódio do Agregando Podcast e hoje vamos falar sobre um tema super importante que é a iniciação científica. Hoje com o convidado Marlon Silva, que é um graduando de farmácia aqui do Instituto, que é um dos cursos aqui da nossa instituição. Marlon, poderia falar um pouco da sua trajetória acadêmica e um pouco da sua jornada da iniciação científica? Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite. Agradecer o convite de vocês aqui do projeto, Carlos. Bom, a minha jornada começou com interesse, né? Eu iniciei na UFBA no período EAD, né? No período que estava meio que emergencial. E aí, o primeiro semestre ele foi feito de forma não presencial. Já no segundo voltou às atividades presenciais e eu estava aqui em Vitória da Conquista. E aí teve o interesse de fazer alguma coisa durante as aulas, né, da graduação, contato com o laboratório, com as matérias mais básicas, as mais básicas assim, me surgiu o interesse de poder aprofundar um pouco mais. E aí eu fui dar uma olhada, né, no site da UFBA, ver o que eles ofereciam aqui para o aluno de um pouco de, como é que eu posso dizer, atividade extracurricular. Eu vi, né, que tinha um projeto de iniciação científica, projeto de extensão, entre outras coisas. E aí eu vi como funcionava um projeto de iniciação científica, me interessei, né, toda a questão da pesquisa já na graduação, eu gostei bastante e aí comecei a procurar oportunidades. Então eu participei de algumas seleções de alguns professores, participei inclusive de um projeto que não era de iniciação científica, era um projeto de mais administrativo, que seria para ficar aqui no prédio administrativo prestando apoio ao pessoal da secretaria. Participei de uma seleção de outros projetos dentro da UFBA e consegui entrar em o projeto do professor Dr. Robson Amaro, na época, né? Quando eu entrei, que era o projeto do Laboratório 106 de Imunopatologia. Então, ali a gente desenvolve, né? A galera desenvolve. Hoje eu não estou nesse projeto, mas estou em outro projeto. Mas ali a galera desenvolve pesquisas relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis, às infecções bacterianas multiresistentes, entre outras coisas. E aí a jornada começou assim, com interesse mesmo, participar das seleções, eu vi o edital, mandava os documentos e aí aguardava uma entrevista, tem todo aquele negócio, né? Aqui na UFBA para você fazer parte de um projeto. Mas aí esse foi o começo. É bastante interessante esse tema aqui, lembrando que a iniciação científica faz parte da área de pesquisa, que é um dos pilares da pesquisa, ensino e extensão, que é da COPES, que é a Coordenação de Pesquisa, Ensino e Extensão aqui do Instituto. E, Marlon, gostaria de falar também que, para você comentar, né, sobre como foi essa questão da iniciação científica na formação acadêmica, como foi conciliar as atividades no laboratório com as atividades em sala de aula e com outras vertentes também da sua vida pessoal também, como foi conciliar tudo isso? É uma pergunta interessante, porque na UFBA, principalmente no início da graduação, a gente tem uma carga de aula muito pesada, né? Nós, de outros cursos, né, que não a medicina também tem, né? Pelo que eu vi, uma carga horária muito pesada, inclusive acho que esse é o motivo deles não participarem tanto das atividades extracurriculares. Mas, na, durante os semestres iniciais, a gente tem bastante aula. E o projeto, a maioria deles, pede, alguns não obrigam, né? E a maioria acho que não obriga, mas pede que você tenha pelo menos ali 20 horas semanais. É claro que isso pode ser ajustado, né, com o orientador, questão de escala de horário, entre outras coisas. Então ali tinha, por exemplo, se eu tinha aulas todo dia pela manhã, então todas as tardes eu estaria no laboratório. Então depois do almoço ali, saindo do RU, umas 1h15, 1h30, já estava no laboratório, ficava até umas 5, 6h30, dependendo das atividades. Tem dia que vai um pouco mais, tem dia que vai um pouco menos, mas era mais ou menos isso. Então 20 horas semanais daria o quê? 4 horas por dia, 5 dias por semana dos dias úteis, né? Então assim, nessa parte foi bem tranquilo. Aí chegava em casa, e aí tem a parte da vida pessoal agora, que tem que, por exemplo, estudar para as matérias, estudar para as provas.
e também estudar para o projeto, porque no projeto de pesquisa você também tem que fazer, por exemplo, revisão de bibliografia, você precisa estudar o que você está pesquisando para poder desenvolver uma pesquisa com um pouco mais de embasamento para que o trabalho não fique somente técnico, né? Aquele trabalho manual, simplesmente manual, sem você ter conhecimento do que você está fazendo. Então, a leitura de artigos foi bem importante. E isso foi um ponto positivo, e é até hoje, porque essa leitura de... A literatura acadêmica, ela te dá uma visão crítica, né? Para com a própria graduação. Então, às vezes, o professor está passando um conteúdo, você não fica satisfeito de absorver só o que o professor está passando ali no slide. Então, assim, você vai buscar uma outra literatura, você sabe filtrar o que é uma leitura boa, o que é uma leitura ruim, o que é uma pesquisa boa, o que é uma pesquisa ruim. É claro que tem matérias na graduação que auxiliam você a fazer isso bem, também, mas a iniciação científica também me deu um pouco mais de segurança, né, para os estudos. E também me deu base. Às vezes eu penso assim, né, porque tem atividade de laboratório na graduação e tem, por exemplo, os trabalhos em comum. E a iniciação científica, ela te fornece a oportunidade de você aprender um pouco mais do que além da graduação. Então, isso te dá uma segurança para quando você está fazendo as atividades da própria graduação. Então, uma atividade de laboratório, se você está apresentando um trabalho, você fica um pouco mais seguro, porque tem as reuniões, tem a discussão ali com o orientador, você tem um pouco mais de... Você não se incomoda tanto em escrever mais as coisas, porque você precisa escrever resumos, né? Você tem trabalho, tem projeto de extensão, você tem que escrever um relatório depois, né? Você tem que escrever um resumo se você for submeter para um congresso. Então, você pega ali a base e acaba que a graduação fica um pouco menos trabalhosa. É claro que vai ter as matérias que vão exigir muito, né? É o caso das Sim, físico-químicas, sim, sim. das outras matérias de outros... Cada curso acho que tem seu tendão de Aquiles, mas é nesse sentido aí. Realmente, essa questão de você conciliar todas as áreas é muito importante, porque muitas vezes isso acarreta que muitos estudantes não conseguem lidar com essa pressão, né, de conciliar todas essas áreas e muitas vezes acabam saindo dos projetos de pesquisa. E sobre essa questão de iniciação científica tem muito a ver com muitas vezes a sua graduação que você está fazendo, no caso. E o que te motivou a fazer farmácia, entrar no curso de farmácia, e qual foi a parte da farmácia que fez com que você motivasse a entrar na iniciação científica? Boa pergunta. Esse negócio com a farmácia, ela veio, vamos colocar assim, num período um pouco conturbado. Durante todo o ensino médio, eu queria fazer direito. Eu botei na cabeça que eu queria fazer direito e era só aquilo, eu só lia livro de direito. Acho que eu li, na época, só para ter uma ideia do quanto eu queria, eu acho que eu peguei até aquele Genealogia da Moral de Nietzsche, li todinho. Não, fazer direito, que não sei o quê. Só que eu precisava trabalhar também no ensino médio, né? A realidade de muitos de nós, inclusive na graduação, trabalharam, estudaram, estão na graduação hoje também trabalham, se não aqui dentro da UFBA com estágio em projeto de pesquisa, lá fora, né? Não foi diferente no ensino médio, eu precisei trabalhar. E aí eu achei um emprego na área de farmácia. Na época, o dono estava precisando de uma pessoa para ficar na parte de informática, porque estava tendo uma exigência do programa Farmácia Popular de digitalização das receitas e do arquivamento dos cadastros das pessoas que usuárias do programa Farmácia Popular para fins de audiência. Então ele precisava pegar todo o arquivo que estava em papel, digitalizar, organizar em pastas, fazer todo o índice, toda a organização, receita, documento, os cupons fiscais para quando se fosse o caso de ter uma audiência, não, eu falei audiência, é auditoria. Para caso tivesse uma auditoria, tá tudo lá documentado. E aí ele precisava dessa pessoa. Ele conversou com um amigo que me informou da vaga, eu fiz um currículo rapidinho e levei lá. E comecei a trabalhar nessa parte. Só que essa parte de informática eu fui terminando e foi ficando um pouco de lado. Então foi misturando um pouco de informática com um pouco de atendimento. Atende tal pessoa, pega tal medicamento, precisa de tal coisa, vê essa prescrição,
Aí quando eu fui ver, já estava atendendo, já era atendente. Aí eu comecei a gostar da coisa. Então eu pegava o medicamento, eu via a bula, pesquisava, né? Tinha um aplicativo na época que eu usava muito, eram medicamentos. Aí eu via a bula, via para que servia, via com quem não podia tomar, né? As interações medicamentosas. Eu via as doses, as posologias. Aí, por exemplo, tinha um medicamento de referência, que era, por exemplo, vou colocar assim, o glifage. Aí eu via qual podia ser ele, se não tivesse o glifage na farmácia, porque a farmácia tem muito, a farmácia drogaria, né? Tem muito essa questão de vender também. Então, às vezes, se não tem o glifage, que é um medicamento para diabetes, na prateleira, o de referência, você pode, com autorização farmacêutica, fazer a intercambiabilidade. E aí você pega a cloridade de metformina, que é o medicamento genérico que é mais em conta, que às vezes tem na prateleira. E você não perde o cliente, não perde a venda. Então eu meio que gostei dessa questão, né? Os equivalentes farmacêuticos, toda a questão assim do atendimento, né? Com a pessoa, o que está precisando, tal, esse medicamento é para isso e aquilo. Aí eu não queria mais saber direito. Quando o meu primeiro Enem, eu falei, não, vou fazer farmácia. Eu tinha feito o Enem, né? Acho que foi 2019, 2020. Logo quando eu acabei o ensino médio. Aí saiu a nota, eu falei, não vou jogar para direito não, vou jogar para farmácia. Aí na época eu joguei para farmácia lá no FSJ, Universidade Federal de São João del Rei, lá no campus Centro-Oeste, pro curso de farmácia. Passei e fiz 2 semestres lá, semipresencial não, EAD. E aí eu fiz esses 2 semestres, só que quando começasse as aulas eu teria que me mudar para Minas Gerais, que era o campo, onde ficava o campus, né, lá em Divinópolis. Só que eu pensei, não, eu vou fazer outro Enem. Aí eu fiz outro Enem, e aí eu joguei na UFBA aqui de Conquista, que era mais próximo de casa. Que eu também sou do estado da Bahia, né? Então ficava mais cômodo do que mudar para outro estado. E aí eu passei aqui na UFBA, no IMS. Só que eu não convalidei os 2 semestres que eu fiz lá. Eu falei, não. Eu peguei EAD, eu estava trabalhando na época também, junto com a faculdade, então eu falei assim, vamos deixar do jeito que tá e pegar tudo junto de novo. E aí foi isso, o gosto foi no trabalho. Realmente é muito legal, sabe, saber como as pessoas chegaram a fazer o curso que elas estão fazendo agora. Essa trajetória, né, de se querer fazer direito, depois conseguiu gostar da farmácia a partir de uma experiência, né? Sim. Justamente numa farmácia, assim, né? Essa questão de interação medicamentosa. E eu gosto de ouvir, sabe? Acredito que os telespectadores também vão gostar de ouvir, saber dessa história. Você é da Biotech, né? E isso, O rapaz ali também. também, isso também. Mas assim, devolvendo a pergunta, né? Por que você escolheu fazer Biotech? Olha, eu escolhi a biotecnologia por causa dessa questão multidisciplinar, sabe? É. Então, desde essa questão de tecnologia, eu sempre gostei muito de TI, de tecnologia de informação, de informática, e também sempre gostei muito de biologia. E como é que juntar essas duas áreas? Biotecnologia, que tem essa parte de biologia, essa parte de tecnologia, e realmente são matérias muitas vezes, muito diferentes entre umas. E tem algumas matérias como tendão de Aquiles também. E eu pesquisei, foi em final de 2018, estava pesquisando bastante sobre esse curso. E eu já sabia todos os problemas, eu já sabia toda a grade antes de entrar. É, E também sabia que o nosso curso não tem conselho, a gente está em busca, né? é. Que é a UINA, né? Liga Nacional de Estudantes de Biotecnologia. Inclusive, siga a UINA Biotech no Instagram, que a gente está lutando para ter o nosso próprio conselho. E foi isso que fez com que eu me identificasse com a biotecnologia. E 2019, quando entrei aqui, foi bastante diferente, porque é uma matérias química orgânica, histologia, bioestatística, então é uma matéria muito diferente entre si. Biologia celular, que eu adoro. Então, foi muito pesado no início, mas depois fui me adaptando. Então, a minha trajetória acadêmica foi de altos e baixos. Mas sobrevivi, estou aqui agora. É isso aí. E eu gosto bastante, espero que mais pessoas conheçam esse curso e que consiga trazer bastante inovação na sociedade, né? E também para aqui no IMS também. Isso aí. E realmente essa troca, né, de estudante de farmácia com biotech, né, Tem é muita sempre matéria que a gente tem em importante. comum. E isso, físico-química. Físico-química tem vez dos alunos pegarem É, juntos, né? Com a galera de biotech. Eu passei por essa aprovação agora no último semestre. Deu tudo certo. Mas foi uma aprovação, físico-química. realmente é uma matéria muito difícil mesmo. É, outra matéria
difícil. Eu acho que biotecnologia industrial acho também é uma matéria Que não bastante tem difícil essa. também. Outra matéria que é muito difícil no nosso curso, eu diria assim, que a galera fala muito, né? Que eu não peguei ainda, que seria bioquímica clínica, hematologia clínica. E eu acho que outra matéria que a gente tem em comum com vocês, que é difícil, na minha opinião, além de fisicoquímica, é a... Gente, aquela que é mais no final. Vocês pegam aquela tecnologia de alimentos, A gente é biotecnologia porque é indústria de alimentos, mas tem algumas ou é micro de correlações. alimentos? Vocês têm? Tem microbiologia de alimentos também, Eu que é, acho eu que acho é que é o mesmo assim. professor também, que tem tecnologia de alimentos. Isso, eu acho que é E, isso. e aí tem, é, porque eu acho que deve ser isso, né? O mesmo professor. Tem fisiologia também, que eu acho que é para todos os cursos. Tem um parte de fisiologia, farmacologia. Isso, Essa isso. trindade, né? Anatomia, fisiologia e farmacologia. É, que é o comum ali, a maioria. Acredito que farmacologia, vocês têm várias farmacologias. A gente só tem uma só que é mais geral, mas é bastante complexa, é bastante detalhe. A gente tem a farmacologia, que é com a mesma professora de vocês, e meio que as outras farmacologias que a gente tem não é farmacologia, o nome já diz farmacologia. São as farmacodinâmicas. Aí tem a farmacodinâmica 1, a farmacodinâmica 2, que aí é como se fosse a fisiopatologia terapêutica. Então, assim, a doença, o processo fisiológico do adoecimento, como ele se caracteriza, e a terapêutica, né? Então, como é que é feito o medicamento, ou como é que age o medicamento, como é feita a administração, todo o monitoramento, quais são os efeitos colaterais, tudo bonitinho. As doses, posologias, então meio que pega tudo nessas farmacodinâmicas 1 e 2. Tem tudo junto. Realmente é bastante curioso, né, essa questão multidisciplinar, que muitas vezes, até as matérias optativas também, eu adoro aquelas matérias optativas que tem gente de vários cursos que dá para Trocar bastante trocar experiência, né? bastante ideia, bastante experiência. Você vê que a realidade dos cursos são bastante diferentes, mesmo que seja num instituto mais focado para a saúde. E sobre essa questão, né, voltando a essa questão de iniciação científica, é, qual foi assim, o principal objetivo principal da sua pesquisa, assim, no caso? É assim, é claro que pode ser que algumas pesquisas são mais restritas, não pode dar muitos detalhes, mas tipo, qual seria o objetivo assim principal assim? Nesse projeto anterior a esse que eu estava, né? A gente trabalhava igual, como eu tinha dito, né? Com as doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, diabetes, hipertensão, essas coisas assim. Trabalhava também com arboviroses, que é zika, chikungunya, dengue. E trabalhava também com, como é que eu posso dizer assim, bactérias resistentes. Então, tratamento assim alternativo para esses patógenos resistentes ao tratamento convencional. Então, ele fazia pesquisas com relação a parâmetros bioquímicos, né? Pessoas com diagnóstico de obesidade, grau 1, grau 2, grau 3, se elas adoeciam mais ou menos que pessoas eutróficas, né? Pessoas com peso considerado normal. Fazia pesquisas com hipertensão arterial. Quem tinha hipertensão alta qual é o perfil inflamatório, né, dessas pessoas acometidas com essa condição clínica? Pesquisava também tratamentos alternativos contra bactérias resistentes, né, que, como eu acabei de falar, são bactérias que são resistentes ao tratamento convencional, com antibiótico terapia. E a gente tenta buscar outros meios de fazer como é que eu posso dizer, de, de matar esses micro-organismos. Então, como fazer isso para driblar a resistência bacteriana aplicando um outro tratamento. Então, tratamentos relacionados com luz, com fotossensibilizante, entre outras coisas. E nesse projeto atual que eu estou agora, eu trabalho com identificação de metais pesados em alimentos em geral. Então, por exemplo, vamos supor, a gente sabe que o problema de intoxicação com metais pesados é uma coisa assim bem complexa e recorrente, né? A gente tem o mercúrio nos peixes, o selênio nas carnes, entre outras coisas, que ao longo do tempo pode se acumular nos tecidos biológicos e gerar uma série de problemas. O câncer é um exemplo disso. Então, o desenvolvimento de métodos analíticos para identificar esses metais e poder fazer, por exemplo, um alerta, um relatório para a vigilância sanitária é importante.
Então, vamos supor, a gente pega uma matriz alimentícia e tenta estabelecer um método analítico com base em espectrofotometria de absorção atômica, de emissão, eh, cromatografia ou métodos não cromatográficos. Tudo isso para montar um método analítico que seja sensível, específico o suficiente para identificar esses metais pesados nas matrizes alimentícias e poder ali estabelecer um parâmetro de como está, por exemplo, a situação de metais pesados nos alimentos da região, né, de Vitória da Conquista. Mas, assim, são vários metais pesados, né, que a gente vai estar avaliando e vamos ver aí o que vai dar. Realmente, essa questão de metal pesado é um assunto que eu me interesso bastante, tanto que tem uma matéria de poluição ambiental, que dá pela professora Eni, tanto que é a coordenadora do projeto, e é importante saber, né, que se as indústrias, né, tanto os pequenos, médios e grandes produtores de alimentos estão seguindo os protocolos, né, de POP, procedimento operacional padrão, Isso. ou o controle de qualidade também, né? As boas práticas de fabricação. E isso também, porque às vezes você vê muitos escândalos, tanto com grandes indústrias, como pequenas indústrias, ou médias indústrias também, pequenas empresas, que há muita falsificação e contaminação também. E essa questão de metais pesados inclui também essa questão de alterar, né, mecanismos fisiológicos do corpo, Sim. questão de tireoide também, que Questão é, tireoidiana. é muito complicado e muitas vezes só se vê a intoxicação a longo prazo, Isso. depois que já desenvolveu uma doença muito grave, muitas vezes. Então é importante esses métodos analíticos, né, para poder identificar logo no início Isso. se a população está consumindo alimentos com boas condições, né, E não só alimentos, medicamentos, sim, cosméticos, tudo que de uso humano, né? Ou seja, se é de uso humano, a Anvisa está regulamentando, então tudo que é de uso humano, esses métodos analíticos podem ser aplicados. E é a importância de estabelecer esses métodos na universidade por um aluno de graduação, bem como com auxílio na verdade, o aluno de graduação, ele auxilia os alunos da pós-graduação, mas ele também desenvolve suas pesquisas, né? Em paralelo a isso, mas toda essa atividade multidisciplinar e também como é que eu posso dizer assim? Não, uma equipe, né, na verdade, multidisciplinar e de vários profissionais de várias áreas, ressaltam também a importância do desenvolvimento desses métodos. assim, no caso da sua pesquisa que você desenvolveu, está desenvolvendo agora e já desenvolveu, teve assim um dia assim, ou que você pensou assim, hoje foi um dia pesado, deu trabalho assim. Pode ser no final de semestre, ou numa semana de prova, ou num dia que mesmo com tudo lutando contra você não ir para um laboratório, não fazer, mesmo assim você conseguiu. Você poderia estar assim um episódio desse? Teve um experimento de uma colega de trabalho na época que ela estava fazendo o experimento em vivo, né, com animais. E o experimento em vivo ele é muito complicado, porque tem toda a questão do conforto dos animais, que você tem que fazer o procedimento tudo num dia só. Então, coletar as amostras, fazer os esfregaços, fazer as culturas, tudo no mesmo dia. Coletar as citocinas, material biológico, tudo no mesmo dia. E nesse dia foram muitos animais. Eu não me lembro quantos foram, mas foram muitos. A gente que começou às 7 da manhã e saiu daqui ia dar 1 hora da manhã. Porque tiveram sempre tem, né? Problema de, o equipamento, não sei o que, faltou tal coisa. Ou então, sempre acontece. Ou então, tipo, não sei, velho, tiveram algumas intercorrências, mas também só o próprio experimento em si era muito grande. Acho que no dia a gente não estava conseguindo ver, o que mais atrasou foi para contar as células, os leucócitos totais na câmara de Newbar com o microscópio. E não tava dando para focar. E, meu Deus do céu, e agora para contar isso? E tinha muitas amostras para fazer essa contagem. Mas a gente contou e ficamos lá até. Eu saí um pouco mais cedo, que eu não estava aguentando. Eu acho que ia dar 1 hora da manhã. E aí. Ou era 11, ia da meia-noite, alguma coisa assim, não me lembro mais direito. Mas esse dia foi tenso, mas deu certo ali no que era para ser do experimento. E isso é a realidade de muitas pesquisas aqui na UF, É, muitas vezes, né? Tipo, muitas coisas que atrapalham, assim, né? Equipamento e tal. Muita gente vem no sábado, domingo,
às vezes no feriado. É, E muitas vezes a pesquisa não para, o pessoal está de férias, o pessoal da pesquisa está lá no tá lá no laboratório, lá desenvolvendo a laboratório. pesquisa lá. Uhum. Então, é bastante, a pessoa tem que gostar bastante dessa área, tem que ter uma dedicação muito grande. E que muitas vezes os resultados não vêm, muitas vezes, que, Não, não, do jeito que que a a gente não pessoa, espera. pô, eu fiz um experimento, planejei, experimento super pesado, só que não deu resultado. Isso é o que mais acontece. Falam de resultado, você conseguiu poder falar um pouco, assim, é claro que não pode dar muitos detalhes muitas vezes, né, que muitas vezes a pesquisa pode envolver questão de patente e tal, e não pode revelar, né. Então, mas você conseguiu, assim, os resultados que você queria? Seu grupo de pesquisa? O grupo de pesquisa na época é, é um grupo bem consolidado com essa questão de produção. Então, foram muitas publicações, muitos resumos. Eu tive um trabalho premiado também no último congresso com o meu projeto na época, né? Então, assim, consegui. Considero assim que eu sou satisfeito com a minha atuação no grupo de pesquisa e agora quero ficar satisfeito nesse novo projeto. Não desenvolvi muita coisa ainda porque eu entrei nele recentemente, mas vamos ver aí, cenas do próximo capítulo. Falando desse novo projeto aí que você está, que é sobre a identificação de metais pesados em alimentos, quais são os seus principais objetivos e expectativas quanto a esse novo projeto? Consegui fazer o que o projeto pede em si, né? Já é uma coisa muito boa, tipo assim, desenvolver o método analítico seria o objetivo principal. Mas os objetivos não ficam só nisso, porque chegar e desenvolver o método analítico, ah lá, desenvolveu, esse é o método. Você tem que pegar essa solução, fazer isso aqui, é assim que faz, esse equipamento que usa, barará, é uma coisa. Só que no meio do caminho você aprende muito. Então, independente se eu chegar nesse objetivo ou não, eu vou estar ali trocando experiências com mestrandos, com doutorandos, com o próprio orientador, a respeito de conceitos de química analítica, de conceitos de laboratório, de métodos, como é que eu posso dizer, de identificação de compostos químicos, que é uma coisa assim muito importante para a área da farmácia. A maioria dos concursos públicos cobram pelo menos, vamos colocar assim, 20% desses conhecimentos nas provas, de, por exemplo, conhecimentos de, por exemplo, identificação, por exemplo, que método infravermelho, método de UV-Vis, método de cromatografia. Como é que é isso? Como é que eu sempre tenho? Então, se eu chegar nesse objetivo de, por exemplo, desenvolver o método, poder participar do desenvolvimento do método, já vai ser uma coisa muito boa, mas se não também o aprendizado e todas as pesquisas envolvidas, o TCC propriamente dito, que é uma coisa obrigatória, mas meu objetivo seria esse: participar do projeto, aprender o máximo que eu puder, contribuir com as pessoas do projeto, né, os outros alunos, e poder fazer meu TCC bonitinho e me formar, que é o que todo mundo quer dentro da UFBA, né? Pois é sobre essa questão de quando você está pesquisando, muitas vezes tem um laboratório ali que muitas vezes você tem que compartilhar com outros grupos de pesquisa, no caso. Uhum. No seu caso, no seu projeto atual e no passado, assim, no caso, teve alguma dificuldade? Quais foram os principais desafios? Ou foi tranquilo de fazer essa divisão com outros projetos Foi de bem, assim, pesquisa? toda a vida foi sempre tranquilo e eu acho que é um problema muito, se existir, eu não sei, entre outros projetos. Porque os laboratórios, por mais que tenha ali um professor que cuida desse laboratório, que investe, né, com verba de pesquisa nesse laboratório, é meio que, vamos dizer assim, não vou dizer público, né, qualquer um pode entrar, não vou dizer isso, mas é um bem da universidade. Então, eu não vejo por que teria problema um outro professor utilizar. É claro, vai usar o equipamento que o professor comprou, de um verba de projeto de pesquisa, necessita pedir autorização, né? Porque tem toda a questão de como funciona o aparelho, quais são as coisas que tem que fazer. Vai usar um método, alguma coisa, ou tem um material que você precisa. Olha, eu preciso de alguma coisa, por exemplo, uma placa de Petri. E você sabe que outro professor tem, você pede, conversa. Porque, querendo ou não, por mais que o laboratório seja da universidade, muita coisa do que está ali dentro pode ter vindo de fora, com verba de pesquisa, né? Que o professor conseguiu, com os projetos que o orientador conseguiu. Então, nunca teve problema, eu nunca fiquei sabendo de problema. E nunca sempre foi super de boa. E eu acho que não tem problema nenhum, não.
Pois é, assim, no começo da sua iniciação científica, você acompanhou primeiro os experimentos ou você já foi colocando mão na massa, assim? Ou já foi da teoria para a prática, ou você tem um processo de adaptação? Como é que funciona isso? A maioria do... Maioria não. As experiências que eu tive, na verdade, né? É que assim, você vai entrar no projeto e aí você tem uma demanda teórica daquele projeto. Então, quando eu entrei no anterior, eu li alguns artigos indicados pelos orientadores. Nesse atual também tem a literatura teórica, né, que eu preciso ler. Aí você tem esse embasamento teórico para saber com que você está lidando, quais os resultados esperados, como são os métodos, quais são os métodos que são utilizados. E aí você já começa a acompanhar os experimentos, experimento de um mestrando, experimento de um colega IC ou um estagiário mais experiente, né, um colega doutorando. Você vai acompanhando, vai anotando os métodos, vai prestando atenção até que você vai praticando com supervisão das pessoas mais experientes, até que você desenvolva sua própria autonomia de fazer os experimentos. Então, tudo é como se fosse um processo. É um processo. Então, tem a base teórica, a base prática teórica, prática barra teórica, que você fica observando por um tempo, participando das discussões, participando dos experimentos. E depois, quando você pega um pouco mais de autonomia e responsabilidade com o processo. Então, é uma coisa natural, é uma evolução natural, que sempre acontece. Realmente, né, essa questão de, muitas vezes, muita gente não quer entrar no projeto de iniciação científica, na pesquisa, por causa da insegurança de não saber mexer, de quebrar equipamento e tal, de quebrar vidraria e tal. Que dica você daria assim para esses estudantes superar essas inseguranças, sabe? Mete a cara mesmo, Ah, quebrou. Assim, se você não fez de má fé, não tem porquê, ninguém vai te culpar. Vai lá, olha, cara de pau, eu acho assim. Então, vou fazer. Você ficou sabendo que o colega seu ou uma mestrina vai fazer experimento. Ela não te chamou? Tudo bem, fala assim, ô fulano, eu posso te acompanhar amanhã, ou então chega e acompanha, por mais que fique na sua, né, não atrapalhe. Mas mete a cara e faz. Ou então fala com o orientador, ó, professor, eu conheço esse método, eu sei fazer, eu queria fazer isso. Aí você pode, por favor, pedir para alguém me orientar? Ou pode, por favor, pedir para alguém me acompanhar? O cara de pau e meter a cara, não precisa ter medo, não. De quebrar, de ficar insegura, porque é um ambiente de aprendizado também. A iniciação científica, o nome já diz, é uma iniciação. É um processo de você não é cientista, você está iniciando a carreira de cientista. E o caminho natural seria iniciação científica, mestrado, doutorado, né? Então, a iniciação científica é o terreno mais assim, fértil para você aprender. Aí no mestrado você já sabe um pouco, está aprendendo também, está produzindo. No doutorado você sabe muito, mas está aprendendo também, está desenvolvendo uma coisa nova. Então, se você quiser aprender, essa é a hora, o momento é esse. Não vai ter outro, espera outro momento, não. realmente agora tem uma pergunta aqui que me veio aqui agora. Você falou, tinha falado que apresentou que, no congresso que foi premiado. Então, como é que é esse planejamento de pegar os resultados da pesquisa, escrever artigo, escrever Resumo, né? resumo para postar em algum congresso e apresentar no congresso? Como foi a sua experiência assim? A experiência do congresso ela é sempre muito boa pela questão da prática da escrita, do resumo em si, de você saber tabular os resultados, montar gráficos com resultados, contar a sua história, o que o resultado está dizendo, você discutir os dados. Também pela experiência de apresentar o seu trabalho para outras pessoas do curso. Então, junta todo mundo ali nos banners, ou tem as apresentações orais nas salas, as pessoas vão te assistir, você perde às vezes o medo de falar em público, porque tem que falar. E também porque o congresso é uma coisa obrigatória, principalmente para os bolsistas, né? Principalmente não, é obrigatória para os bolsistas e facultativo para os voluntários. Então, quando a vigência da minha bolsa não estava na época da obrigatoriedade do congresso, alguma coisa assim, eu participei como voluntário, mesmo sem ser obrigado, que é uma coisa boa, né? Porque você já pega a questão de, por exemplo, tem os resultados, está tudo no seu caderno, tudo no seu computador, mas você precisa fazer um banner às vezes. Então você monta os gráficos, você monta um banner bonitinho assim, de forma a discutir com figuras, você ensaia a sua apresentação com os colegas do projeto. Tudo isso foram experiências muito boas. As experiências do congresso sempre são muito boas. E quando o trabalho, como é que eu posso dizer, tem relevância, não é que os trabalhos que... Todos os trabalhos têm relevância. Mas quando, por exemplo, o trabalho é um trabalho, assim, vamos dizer,
bom, muito bom. Assim, porque não quero dizer isso para não parecer que os outros trabalhos não são muito bons. Todos os trabalhos são muito bons. Só que tem a premiação. A premiação tem que premiar alguns trabalhos. Então, os trabalhos que têm assim uma relevância de impacto ali na área da pesquisa, ele pode ser premiado, que é uma coisa muito boa para o currículo, né? Então, essa questão de fazer um trabalho bom e o grupo de pesquisa trazer o prêmio, você conseguir trazer o prêmio para o grupo de pesquisa, é muito bom, é uma experiência muito positiva. Realmente essa participação em congressos é de extrema importância, tanto na apresentação oral como na apresentação em banner também, ou até ser convidado para uma mesa redonda, isso É, é de extrema é, importância, sabe? Porque isso mostra que algo de importante está sendo feito, sabe? uhum, Então, você está ali fazendo algo que vai beneficiar pessoas isso. e E às vezes, mostrar isso, né, para as pessoas, importante. eu digo assim, que esses trabalhos, né, eles mostram para a universidade o que está sendo feito na própria universidade, que às vezes a pessoa não faz parte desse meio e fala, a universidade para só aula mesmo, eu sei que tem algumas coisinhas de pós-graduação, mas às vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo, o que está sendo produzido. Até mesmo a população fora do meio acadêmico, da sociedade como um todo. Então você meio que mostra o que, para onde estão sendo destinados os recursos, né, da faculdade. Então está sendo destinado em pesquisa, em extensão, em estágios. Tudo isso são coisas da universidade que a universidade está fazendo e às vezes fica escondido. Esses congressos são importantes para mostrar isso para toda a comunidade acadêmica. Ó, falando de estágio aí, a iniciação científica pode contribuir para a pessoa conseguir um bom estágio? Eu acho que pode, viu? Principalmente nas nossas áreas, por exemplo, biotecnologia, que trabalha muito com laboratório, muito com pesquisa, muito com tecnologia. Resultados, dados, bioinformática, por exemplo, farmácia, que trabalha muito com análises clínicas, com manipulação, com cosmetologia, com indústria, com controle de qualidade, irerê, barará, hospitalar, e a própria pesquisa em si. Então, assim, eu acho que você tendo uma experiência prévia, você pode anexar isso no seu currículo e também no momento da entrevista, no momento da seleção, você pode fazer com que essas habilidades que você desenvolveu na iniciação científica sirvam como pontos positivos. Então, às vezes tem uma seleção, alguma prova, e a experiência que você adquiriu de laboratório, de pesquisa, de escrita de resultados, você pode usar para poder conseguir um bom estágio. É realmente que tem muito essa preocupação de estágio, né? Porque muitas vezes a pessoa traz até uma competição assim, né? Qual área de estágio você está fazendo e tal. Então, muitas vezes a pessoa vai para uma área de estágio que não gosta muito, e aí muitas vezes tem um certo arrependimento e tal, mas que não sempre é um aprendizado. Qualquer coisa que Isso. você faça vai ser um aprendizado. E o estágio é super importante porque você vai pegar a teoria e vai para a prática, você vai lidar com pessoas fora do ambiente acadêmico, muitas vezes. Isso é de extrema importância para você poder lidar, muitas vezes, com um ambiente real, porque a gente estamos estudantes, porque daqui a algum tempo a gente não vai ser mais estudante, a gente vai ser profissional É de verdade. saúde, Uhum. da área de saúde. Então é importante ter esse contato com estágio, com pessoas de fora também, sendo auxiliado com pessoas do ambiente acadêmico. Então essa correlação, né, universidade e comunidade. Isso aí. E sobre questão de conselhos que você daria assim para estudantes que estão pensando em iniciar a pesquisa, sabe? Claro que você já falou muitos, mas quais são os pontos importantes, mais impactantes para você? Eu não sou muito bom de dar conselho, não sou nenhum guru, mas se eu puder falar um pouco da minha, com a experiência, com base na experiência que eu tive, eu falaria o seguinte: escolha um projeto de pesquisa que você goste, porque além de estar no projeto e trabalhar no projeto e estudar para o projeto, você tem que gostar de estar fazendo. Não adianta nada. Você não querer ir para o laboratório, acordar de manhã e falar, vai ter que ir para aquilo ali de novo, não é legal. Então escolha um projeto de pesquisa que você gosta. Quer um estágio? Escolha um estágio que você goste, independente se, eu, eu vou escolher estágio em alimentos do que eu prefiro estágio em alimentos do que drogaria porque alimentos é melhor, sei lá, ou drogaria paga mais, algo assim. Não vá por esses negócios, vá por
Eu gosto de trabalhar com alimentos, eu vejo sentido. Eu gosto de trabalhar com medicamentos, eu gosto de trabalhar com drogaria, com manipulação, às vezes, com controle de qualidade. Então, vá pelo que você gosta de fazer. Outro conselho é que quando for dada a você a oportunidade, quando você conseguir a oportunidade, faça com que valha a pena. Por mais que, tipo, não sei quanto tempo eu vou ficar, se vão ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, a vida toda, façam com que valha a pena, que você aprenda ali o máximo, que você contribua o máximo. Meu conselho seria esse, faz o que você gosta aí. For fazer iniciação científica, procure, mesmo que esperando um tempo para essa oportunidade, ou converse com o seu orientador, com o orientador que coordena aquele projeto, para você fazer o que você gosta. Agora, um tema um pouco delicado agora, que me veio aqui. Muitas vezes o estudante entra na universidade já com aquela pressa de se formar, pegar o diploma e ir trabalhar logo. Como só que muitas vezes no laboratório você tem que ter paciência. Nos Sim, projetos de iniciação você tem que ter paciência para aprender muitas vezes. sim. Tipo, como lidar com essa ansiedade, dessa pressão de se formar logo, de conseguir um emprego na área, para não atrapalhar a pessoa que quer iniciar nessa carreira da iniciação científica? É complicada essa pergunta. Ó, é assim, você falou sobre a ansiedade de se formar. Isso é uma coisa que eu acho que é inerente. Não quando você acaba de entrar no curso, que você acabou de entrar, você não tem como ter pressa para se formar. Você está descobrindo quais são as matérias que você gosta. Mas a partir do que chega do momento do quarto semestre, do quinto para frente, do sexto, você só quer saber de ir embora. Mas assim, olha, o que eu posso dizer é que estar na universidade é muito bom. O mercado de trabalho, que eu fiquei um tempo no mercado de trabalho, né? Às vezes ele não corresponde às nossas expectativas, né? Então, por exemplo, um farmacêutico às vezes se forma e quer trabalhar numa drogaria. Ele vai querer exercer seu trabalho com excelência, seguindo o código de ética farmacêutica. O biotecnologista, ele vai querer trabalhar no controle de qualidade fazendo tudo certinho, cuidando para não contaminar os equipamentos, cuidando com tudo. E às vezes no mercado de trabalho, nas indústrias, no comércio, nós não temos esse cuidado. Não, a gente não vê esse cuidado. E às vezes quando você quer ser assim, você acaba se prejudicando. Então, assim, como é que eu posso dizer? Pela experiência, eu diria que é aproveitar a universidade o máximo que você puder, porque depois você vai sentir falta. Eu sinto falta do ensino médio, e eu queria sair logo do ensino médio. Eu sinto falta, às vezes, do trabalho, e eu queria sair do trabalho. Eu sinto falta, mas, assim, eu acho que quando eu formar, eu provavelmente vou sentir falta da universidade. Então, eu acho que a dica seria aproveitar tudo que a universidade tem para oferecer. Então, aproveite os colegas, aproveite os professores, as aulas. Se você for ver, por exemplo, uma aula de fisiologia que a gente tem aqui, ela é fantástica. Você não acha com uma aula dessa no YouTube, uma aula de farmacologia, uma aula de controle de qualidade, uma aula de tecnologia de alimentos, você não acha esse tipo de coisa com facilidade. Então, aproveitar tudo que a faculdade tem para oferecer e fazer valer a graduação, né? Porque, querendo ou não, seus pais, seus tios, seus parentes estão investindo para você estar aqui. A sociedade paga imposto para isso aqui funcionar. Então, você tem que aproveitar e fazer valer. Eventualmente, você vai se formar, o tempo vai passar. É claro que, dependendo do SISU, você tem um período para se formar. Se não me engano, no SISU dá 9 anos, né? Você entra pelo SISU, você tem 9 anos para Nessa formar. faixa mesmo. Então, assim, se você quiser ficar os 9, fique os 9. Pegue 2 matérias por semestre. Vá no seu ritmo, entendeu? Não fica pegando ansiedade, não. O meu colega ele tá pegando 6, eu tenho que pegar 6 também. Não, cada um é cada um. Você tocou num ponto muito importante que muitas vezes essa ansiedade vem da comparação da sua jornada acadêmica com a jornada acadêmica de outra pessoa. Por exemplo, se der para pegar só 2 matérias, como você for, pegue só 2 matérias. Tipo, não importa se o outro está pegando 6 matérias, porque muitas vezes a outra pessoa está pegando 6 matérias porque ela pode pegar seis Isso, matérias, porque está na realidade dela pegar isso. 6 matérias. Enquanto a pessoa que pega 2 matérias é a realidade dela. Então, tipo, não compare sua realidade com a realidade do outro, porque a gente não está vendo os bastidores da realidade de Ninguém. ninguém. Então,
foque nos seus bastidores, foque na sua realidade e siga a sua jornada, sua própria jornada acadêmica. É, Isso eu acho super importante que isso é bem comum aqui na universidade, comparação entre cursos, comparação entre próprios colegas de curso. E isso é meio estressante, pode gerar episódio de crise de ansiedade uhum, tipo, realmente é muito importante cuidar da sua saúde mental também, porque é de extrema importância, porque muitas vezes chega o final do semestre, muitos alunos não dão conta. Então é é, super importante cuidar da saúde mental. E na universidade, pelo menos aqui na UFBA, tem sim profissionais de saúde que auxiliam os estudantes. Tem um curso de psicologia que também tem a psicóloga também que está ajudando também. E também tem muita coisa fora do ambiente acadêmico também. Tem outras universidades que também têm curso de psicologia. Então tem muitas formas de cuidar da sua saúde mental, saúde física, mental também e emocional para poder lidar, né, com esse estresse acadêmico, muitas vezes essa pressão acadêmica e essa jornada acadêmica também. E sobre essa questão de jornada acadêmica, basear na sua jornada acadêmica, né, que você já teve um projeto de iniciação científica, entrou em outro agora, como conciliar, né, essa iniciação científica com os estudos regulares, com as disciplinas que, como você falou no começo do podcast, um período era a iniciação científica, outro período a mais as matérias. Às vezes tinha um choque assim, uhum. mas como é conciliar para você e quais são suas dicas para os estudantes também que vão iniciar essa jornada? Eu acho que é a gestão de tempo, né? Então, por exemplo, ali, você sabe que às 7 você tem que estar na faculdade para ter aula. Vou colocar um exemplo, das 7 às 12h30. Você vai ter aula, vai ser, por exemplo, 3 matérias nesse dia aí, você vai ter aula. E aí, das 7 às 12h30 você está ocupado com as aulas. É isso. Preocupe-se com as aulas. Não, tô na aula aqui, mas vou fazer coisa do projeto que eu tô atrasado. Não, faz o negócio da aula, preste atenção na aula, porque depois vem a conta. Aí de tarde, dedique-se ao projeto. Se, por exemplo, no momento lá você está esperando uma centrífuga, esperando um banho-maria, 1 hora, esperando tal coisa, aí você quer estudar, você pode estudar. Você abre seu livro, seu caderno, espera lá. Autoclave, né? A gente conhece muito esperar os 15 minutos da autoclave, esperar esfriar. Aproveita ali para ler alguma coisa, para adiantar alguma coisa. E aí é isso, meio que aproveitar as oportunidades para estudar quando você pode. Se você está desenvolvendo o experimento, fazendo o trabalho em si, não preocupe com questão de estudo, não. Vai fazendo na calma que é melhor. E aí quando você chegar em casa, você separa. Por exemplo, 3 horas ou 2 horas e meia, sei lá. 1 hora é muito tempo já. As pessoas, se você estudar 1 hora líquida assim de noite, todo dia, regularmente, já é muita coisa. São 7 horas por semana, né? Então, já é melhor que nada. Às vezes a gente chega cansado, só quer cair na cama, mais nada, mas ali separa um tempo, umas 2 horas para você revisar o que você viu no dia, revisar as matérias. Por exemplo, revisar o que você viu da matéria tal, revisar o que você viu da matéria tal, buscar outras literaturas, 2 horas e meia. Aí faz mais 1 horinha, lê o artigo, faz as coisas do projeto, escreve o que você tem que escrever. E pronto, você tem mais, acho que isso, se você chegar em casa às 5, 2 das 7, 2 das 19, 20, 21, você tá 9 horas da noite ainda. Você pode mais cedo que isso ir para academia e jogar o estudo para baixo e dormir 10, 10 e meia. Assim, é gestão de tempo. Isso eu falo com base na minha experiência. Tem gente que prefere dormir, por exemplo, menos horas. E o da 10h30 eu já tô querendo cama. Então, assim, tem gente que prefere ficar até mais tarde, tem gente que prefere estudar pela manhã antes de ir para a faculdade, ou seja, dormir mais cedo, acordar um pouco mais cedo do horário da faculdade e estudar pela manhã. Então, isso vai muito de como você funciona. Tem gente que não funciona para estudar à noite, tem gente que funciona para estudar à tarde. E aí você vai ajustando dessa maneira, que fica melhor para você, sempre fazendo o que fica melhor para você dentro dos seus limites. Mas não deixe de ver as coisas em tempo hábil, né? Em tempo hábil, né? Claro que tem provas que a gente acaba deixando um pouco para o final por conta da carga do semestre, né? Às vezes muitos trabalhos, muita coisa para fazer, muita coisa para escrever. Então, por conta da carga do semestre, algumas coisas vão ficando para depois. Mas assim, tenta ver sempre que possível alguma coisinha todo dia. Qualquer coisa todo dia, 3 horas de estudo todo dia ali, eu acho que é melhor do que
fazer nada, entendeu? Nesse sentido. Realmente essa gestão de tempo é super importante, porque muitas vezes a gente vê alguns minutos do nosso dia que a gente podia aproveitar, tá sumindo ali. Uhum. Aí quando você vai ver, já perdeu 30 minutos, 1 hora, e muitas vezes a gente depois se sente culpado É, por não ter aproveitado aquelas horas. E realmente isso é muito comum entre os estudantes, né, de graduação, né? Muitas vezes a gente deixar para cima da hora, sendo que a gente podia ter estudado algumas horas antes, alguns dias antes. E por isso que essa gestão de tempo é importante. E também faz essa questão de gerenciamento emocional também, que muitas vezes, quando você está estressado, você não consegue estudar direito. Muitas vezes, quando você está muito pressionado por alguma coisa, outras coisas fora do ambiente acadêmico tá te pressionando muitas vezes. Então é sempre importante fazer essa relação que você fez no começo, essa questão da vida pessoal também que afeta é. também. Uhum. Então é aquilo, sempre focando na sua realidade. A sua realidade vai ser diferente da realidade da outra pessoa. Então, a sua gestão de tempo, como o Marlon falou aqui, tem que ser baseada na sua realidade. E sobre essa questão de se envolver em atividade de pesquisa, é, para você, qual a sua opinião? Qual seria a importância disso? Se envolver em Faz- atividade de pesquisa, né? Atividade de pesquisa, porque além da pesquisa tem o ensino e a extensão, mas Hum. provavelmente a pesquisa. Como seria isso para você? A importância disso é que você contribui para a sociedade, resumidamente aqui, né? Você contribui diretamente. Então, você desenvolve uma pesquisa, você traz um resultado para a faculdade que pode ser utilizado por outras pessoas. Você auxilia pessoas da pós-graduação a desenvolverem suas teses, seus artigos, suas dissertações. Então, meio que você contribui para toda a faculdade como um todo ali. É como se fosse tipo um multiversozinho na faculdade, você vai contribuindo numa camada, que você acaba contribuindo em outra camada. Eu acho que isso é muito importante para você também como pessoa, como trabalhar em equipe. Então, assim, eu acho pro amadurecimento, né? A minha opinião, a minha experiência é que esse envolvimento amadurece muito você como graduando. Você aprende como gerenciar tempo, como gerenciar estudo, como gerenciar atividade, atividades diversas, né? Resolver problema. Você tem muito problema na pesquisa, você tem que ter jogo de cintura. Então, meio que a pessoa fica um pouco calejada, então isso é bom. Realmente, né? Tipo, qualquer área dessas três vertentes, ensino, pesquisa e extensão, vai te amadurecer e depende muito do objetivo da pessoa, né? É. Se a pessoa quiser seguir essa carreira acadêmica de laboratório, é super importante fazer iniciação científica. E tem a pessoa que gosta de Não, trabalhar como comunidade, né? Que sim, aí seria o projeto da extensão. sim, Então, ir nas exatamente. escolas, ir nas comunidades é muito importante. Justamente isso que a gente está fazendo aqui é a extensão, Você tá... trazer o conhecimento aqui do ambiente acadêmico para fora, para a comunidade, Hum. para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. E espero que você que está nos vendo, se for importante esse conteúdo, considere deixar um like, um comentário e compartilhar para amigos, familiares. Lembrando que esse episódio está sendo gravado, então, se você quiser comentar, você pode comentar que nossa equipe vai estar respondendo ao vivo e posteriormente também. E você pode deixar o seu e-mail aí para a gente entrar em contato, qualquer coisa. Meu e-mail é marlonnunes@ufpa.br. Mas depois eu mando para você. Certinho. E você poderia falar para a gente assim, as considerações finais sobre esse tema? E as considerações finais, a gente considerou muita coisa, né? O que que eu vou É. considerar Aí aqui? você faz um apanhado, um resumo de algo que a gente conversou aqui. Consideração final, olha, eu gosto muito da universidade, de tudo que tem aqui. É claro que tem problemas, né? Principalmente, como é que eu posso dizer? Problemas diversos, né? Mas eu gosto muito das coisas, né? Do curso de graduação em farmácia. Eu gosto bastante, eu vejo sentido. Eu tenho planos, né? Para com a minha carreira. E tudo isso veio da universidade, né? Tudo que eu aprendi aqui. Com relação à iniciação científica, tudo que eu falei é a minha experiência. Você pode ter outra experiência, você pode ter outra visão, é normal. Mas tudo que eu falei aqui é com base na minha experiência. Mas cada um desenvolve o seu ali. Cada um faz o seu nome, cada um é uma pessoa. E
em linhas gerais, agradecer pelo convite de vocês. Estar aqui é uma experiência muito boa, poder falar para mais pessoas, né? E é isso. Muito obrigado, né? E ficamos assim. Opa, muito obrigado, Marlon. Queria agradecer às pessoas que estão nos vendo, agradecer também a equipe do Agregando Conhecimento, agradecer também aos bastidores aqui, ao Robson que montou todo o estúdio aqui, o responsável do audiovisual, ao Gabriel Legal que está aqui nos bastidores também. Agradecer também à professora Eleni, que é coordenadora aqui do projeto, e agradecer toda a estrutura aqui da UFBA, né, que permite que a extensão seja desenvolvida. Agradecer à Copex também, que é a coordenação de pesquisa, ensino e extensão. E convidar você também para o próximo episódio e que mais pessoas também possam ver. Que você deixe sua curtida, comentar, que quanto mais curtir, mais comentar, mais pessoas vão ver. O algoritmo do YouTube vai entender que esse conteúdo é importante e vai mandar para mais pessoas. E até o próximo episódio, pessoal. Valeu.